Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Como é que nós vamos começar a nossa segunda? Vamos começar a nossa segunda-feira já colocando alegria, entusiasmo e amor na nossa vida, né? Porque se a gente acorda mentalizando, pensando, praticando coisas boas, o que acontece? Tudo na nossa vida vai ser sempre melhor, né? Então vamos acordar assim com alegria já, com entusiasmo, né? Então hoje é segunda-feira. O que nós temos segunda-feira? Aula de português. E o que nós vamos estudar hoje em português? Hoje nós vamos estudar a classificação das palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é quando ela tem a última sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte, tá? E como que é a palavra paroxítona? É quando ela tem a penúltima sílaba mais forte. E a proparoxítona é quando ela tem a antepenúltima sílaba mais forte. Ó, vou colocar aqui para vocês os exemplos da classificação de cada palavra, tá? Então é assim, ó. A palavra oxítona, ela tem a última sílaba mais forte, tá? E a paroxítona, ela tem a penúltima sílaba mais forte. E a proparoxítona tem a antepenúltima sílaba mais forte. E na classificação dessas palavras tem uma certa regra. Qual que é essa regra, professora? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Já as palavras oxítonas e paroxítonas, elas podem levar acento ou não. Então, elas podem ser acentuadas ou não, tá? Depois, o que nós vamos fazer? Depois nós vamos trabalhar com produção de texto. Essas produção de texto vai valer nota, tá? Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a produção de texto do gênero diário, tá? Eu coloquei lá na explicação, vou fazer certinho para vocês, que eu coloquei o quê? Coloquei a estrutura do diário. O que é a estrutura mesmo, professora? Como é que eu vou fazer essa produção? Então, ela tem uma estrutura, que é, por exemplo, saudação, o que você vai falar, a data você pode pôr no início ou no final. E depois tem a despedida e o seu nome. Então essa vai ser a nossa produção do gênero diário. Vocês vão poder escrever o que aconteceu ontem, o que foi de legal que aconteceu ontem, que foi domingo, ou vocês podem escolher hoje, ou vocês podem... Professora, tem um dia que foi bem legal. Vocês vai ficar a critério de vocês, tá bom? A professora só colocou umas sugestões. Depois, nós vamos trabalhar com produção de carta. Então eu sugeri assim para vocês, ó, que vocês escrevam uma carta para mim contando como que está sendo fazer atividade fora da escola, como que está sendo os vídeos, como que está sendo fazer atividades com a mamãe, com a família. O que vocês estão achando dessas atividades que são feitas em casa? O que vocês gostariam que a Pro fizesse, que a Pro não está fazendo? Professora, eu quero dar uma sugestão para a senhora que eu gostaria da aula assim. Coloca lá na cartinha que a Pro vai ler, quem sabe? Daí a Pro vai ver, né, se é possível, daí dá pra gente adaptar nas nossas aulas, tá bom? E outra coisa, a carta também tem a estrutura dela. Eu coloquei lá na atividade bem explicadinho como é que é a estrutura da carta, tá? Porque geralmente a carta ela começa com o nome da cidade, o dia do mês, o mês e o ano. E depois, para quem é que você vai escrever a carta? Você vai escrever o nome. Depois tem o assunto. O que é o assunto? É o que você vai falar, o que você vai contar. A carta é diferente do que? Do bilhete. Por quê? Porque a carta ela é extensa. A carta você escreve muitas coisas. E depois tem o que? Tem a despedida e tem o seu nome, que foi você que escreveu a carta. Então, lá embaixo você termina a carta com o seu nome. Outra coisa importante, isso pode esquecer na produção. Fazer um levantamento prévio de ideias. Como que é esse levantamento prévio de ideias? Você vai fazer um levantamento do que você quer falar, como que você vai falar. E não pode esquecer o quê? Que a história tem que ter, toda produção tem que ter início, meio e fim. E tem que ter coerência. O que é coerência? Fazer sentido, e que quando alguém pega para ler, entenda o que você está falando. Outra coisa que não pode esquecer, os sinais de pontuação, parágrafo, letra maiúscula, tá bom? Então é a nossa aula de hoje. Agora vamos lá para a explicação das atividades, tá bom? Beijo! Então vamos lá.
Para ficar mais fácil para as mamães na hora de fazer atividade com vocês, a Pro colocou a explicação de novo aqui, ó. Palavra oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, que é mais forte. Aí eu coloquei um exemplo. Japonês, ó, é a última sílaba mais forte. Na palavra paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, ó o exemplo aqui, ó, táxi, ó, última, penúltima, tá? E na proparoxítona é quando a sílaba é a antepenúltima. Por exemplo, ó, óculos, última, penúltima e antepenúltima, tá? E aqui eu coloquei umas atividades para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura, vai fazer um círculo ao redor da sílaba tônica. Vocês vão fazer um círculo ao redor da palavra mais forte. Por exemplo, duração, tá? Qual que é a sílaba mais tônica? Vocês vão fazer um círculo. Régua. Qual que é a sílaba mais forte? Vocês vão fazer um círculo. Papai. Aí vocês vão fazer um círculo na sílaba mais forte. Sapato. Qual que é a sílaba mais forte? Aí vocês vão fazer um círculo, tá bom? Número 2. Na número 2, vocês vão escrever aqui nos parênteses que eu coloquei, ó, a sílaba tônica, por exemplo. Sofá. Qual que é a sílaba tônica? O Fá. Aí você vai escrever o Fá aqui dentro. Então, a palavra sofá é uma palavra oxítona. Por que ela é uma palavra oxítona? Porque a sílaba mais forte dela é a última, tá bom? Aqui, ó. Publicou. Qual que é a sílaba mais forte? Pu. Então, você vai escrever o pu aqui dentro. Por que a palavra público, o pu é o mais forte? Então, porque ela é uma palavra proparoxítona, tá? Ó, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, ela é o quê? Ela é uma proparoxítona. Mas aqui dentro vocês vão escrever o quê? Só a sílaba mais forte, tá bom? Aí depois vocês leem as outras palavras e façam a mesma coisa. Aqui eu coloquei para vocês classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como é que vocês vão fazer? Por exemplo, fácil. Qual que é a sílaba tônica dessa palavra? É o Fá. Então, se é o Fá, ela é o quê? Ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos voltar lá na sílaba tônica. Aí eu tenho aqui, ó, última e penúltima. Se é a penúltima que é a mais forte, então ela é o quê? Ela é uma paroxítona, tá bom? Ó, fábula. Qual que é a sílaba mais forte? É o Fá. Então, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Então, a palavra fábula, ela é uma proparoxítona, tá? Aí depois vocês leem as outras e vai fazer a mesma classificação em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês acharem difícil achar fica mais fácil quando elas são acentuadas. Quando elas não são acentuadas, vocês podem ter dificuldade em achar a sílaba tônica. Mas o que vocês podem fazer? Fazer pesquisa no Google, tá? Assim vocês já trabalham a pesquisa, que é muito bom. Então, na número 4, o nosso primeiro trabalho vai ser do gênero diário. Qual que é a estrutura do diário? Ó? Saudação. O que é saudação? Como é que você vai começar conversando com o seu diário? Você vai fazer olá, meu querido diário. Bom dia, meu diário. Boa tarde. Então, vocês vão fazer uma saudação. E o assunto? O assunto é o que você vai contar pro seu diário, o que aconteceu no seu dia a dia. A data vocês podem colocar lá no início ou no final, tá? E tem a despedida. Você já conversou com o seu diário, então você vai fazer o quê? Você vai despedir dele, tá bom? E você vai fazer o quê? Vai escrever o seu nome, tá? É igual eu citei lá, deixa eu só falar aqui. Eu deixei para vocês, eu deixei à vontade, vocês que escolhem. Vocês vão poder estar falando do que aconteceu ontem, às vezes aconteceu alguma coisa legal ontem, vocês querem contar pro diário ou pode ser de hoje, tá? Aí fica a critério de vocês a escolha. E na número 5, o que nós vamos estudar? Nós vamos fazer o trabalho de português, é outra produção, tá? Eu já coloquei a nota do lado. Qual que é o gênero da carta? Eu coloquei aqui bem explicadinho para vocês o gênero. A carta sempre começa com o nome da cidade onde você mora, a data, o dia, o mês e o ano. Depois
vai aqui, para quem que você vai escrever a carta? O nome de quem que você vai escrever. Você vai começar saudando a pessoa, escrevendo o nome da pessoa. E aqui vocês vão... Aqui é o corpo, é o assunto, é o que vocês vão contar para a pessoa nessa carta. No caso, eu coloquei para vocês, lembra? Para você escrever uma carta para a pro, então vocês vão contar aqui tudo o que vocês querem para a professora. É o assunto da carta que vocês vão falar aqui. E depois tem a despedida, que vocês vão despedir da pro. E depois vocês vão escrever o quê? Vão escrever o nominho de vocês lá no rodapé, lá no final, tá? Lembrando que não pode esquecer nenhuma produção. Letra maiúscula, parágrafo, né? Pontuação. E não esquecer de fazer o levantamento prévio que a Pro ensinou vocês, que fica mais fácil depois de vocês colocarem as ideias no papel. Vocês pensam certinho o que vocês vão escrever, qual que é o assunto, como que vocês vão começar, como vai ser o meio, como vai ser o fim. Porque é importante o que também? As produções ter sequência. O que é sequência? Um assunto seguir o outro. E também ter significado. Não adianta você começar a falar um assunto no começo e depois já pular para outro, não tem nada a ver. Então tem que ter sequência, tá bom? Tem que ter coesão e coerência. E eu deixei o espaço aqui embaixo para vocês estar escrevendo. Se for pouco, vocês podem puxar para baixo, tá? Que tem espaço que eu vou colocar lá digitável para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e um excelente dia. Tchau!